Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Vanessa. Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje vamos conversar um pouco sobre a formação da população capixaba. E quero muito que você aí de casa me ajude nesse tema, combinado? Mas antes, um recado aos professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do quarto ano dos anos iniciais e trabalhará a habilidade de selecionar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e ou da comunidade elementos de distintas culturas, indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas, etc., valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. O objetivo é reconhecer as principais contribuições culturais na formação do povo capixaba, identificando na comunidade escolar e família costumes e tradições de diferentes culturas. Prontinho, recado dado, vamos à nossa aula. Já aproveita para registrar a sua presença. Basta pedir ajuda de um adulto e acessar pelo celular o código QR que aparece aí na tela. Bom, como eu disse, hoje eu quero muita contribuição de vocês. Então fique por aqui que vocês já vão descobrir como participar. Agora me responda, é chamado de capixaba quem nasceu onde? Isso mesmo! Quem nasceu no estado do Espírito Santo é chamado de capixaba. Agora outra pergunta, você é capixaba? Você nasceu aqui no Espírito Santo ou veio de algum outro estado? Olha, eu não sou capixaba no papel, mas já sou de coração. Eu nasci no Rio de Janeiro, um outro estado brasileiro. Então a minha naturalidade, ou seja, meu nascimento, foi no Rio de Janeiro. E você sabe a sua naturalidade? Em que estado você nasceu? E seus familiares sempre moraram por aqui? Conheço muitas pessoas que vieram de outros lugares para cá. Aliás, as pessoas fazem bastante essa movimentação. Mudam de estado, de cidade e até de país. Minha família mesmo. Quando eu era criança, minha mãe veio do estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Muitos costumes e linguagem que nós utilizávamos lá, acabamos replicando por aqui. Lembro que algumas gírias eram muito diferentes. Por exemplo, o que aqui no Espírito Santo conhecemos como chup-chup, onde morávamos no Rio de Janeiro, era chamado de sacolé. A pipa lá era conhecida como papagaio, sem contar o sotaque, né? Embora todos falem o português ou a língua portuguesa, há muita diferença no modo como você fala, dependendo do lugar onde você está. E é por isso que nós temos vários costumes e tradições diferentes, porque uma população é formada por diversas pessoas. Pessoas que vieram de outros estados, países, nativos da terra, como os indígenas e etc. Agora vamos conhecer um pouco da formação do povo capixaba. Vamos começar falando dos primeiros habitantes, os índios. Os indígenas formavam a maior parte da população do Espírito Santo, aliás, do Brasil. E, claro, deixaram diversas contribuições para a nossa cultura. Um exemplo é o nome capixaba. Esse era o nome dado pelos índios às plantações de milho e mandioca, que acabou se tornando o nome dado às pessoas que moravam e moram no Espírito Santo. Outra contribuição está na culinária. Você lembra qual é o prato típico mais famoso do nosso estado? Ela mesma, a moqueca, a tão famosa moqueca capixaba. Todos os ingredientes, modo de preparo, seguem uma receita tradicionalmente indígena. Inclusive, a tradição é que essa moqueca seja feita na panela de barro. Os ingredientes:
peixe, coentro, tomate, urucum e alguns outros também são naturais e encontrados facilmente em nosso estado. Legal, né? Você conhece alguém que seja de descendência indígena? Algum familiar ou você mesmo? Tem alguma tradição indígena que você já viu ou tem curiosidade? Quero muito saber sua resposta. E também conto com sua presença nesta aula. Para confirmar que você estava aqui conosco, basta acessar o código QR que aparece aí na sua tela. E além dos índios, outros povos também contribuíram para a formação do nosso povo e da nossa cultura. Agora vamos falar dos africanos. Você deve saber que os africanos foram trazidos de maneira forçada ao nosso país para serem escravizados. E no Espírito Santo isso não foi diferente, infelizmente. Uma situação ruim. Mas apesar disso, os povos africanos que vieram para cá trouxeram suas contribuições para a nossa cultura e costumes. Você consegue imaginar que contribuições foram essas? Foram influências na religião, na culinária, na música, danças e alguns outros costumes. Um exemplo são as bandas de Congo e seu ritmo de dança bem característicos. Essa dança é uma tradição trazida pelos escravos que vieram da República Democrática do Congo, um país africano. E hoje, os descendentes dos povos africanos formam a maioria da população capixaba, sabia? Você se considera um afrodescendente? Reconhece as influências dos africanos onde você mora? Outro povo que faz parte da nossa formação são os europeus. Aqui no estado, podemos encontrar vários lugares com forte influência da cultura europeia. Os europeus vieram para cá em busca de melhores oportunidades de vida. A maioria eram portugueses, italianos e alemães. Você já visitou ou ouviu falar sobre os municípios de Domingos Martins, Santa Leopoldina ou Santa Teresa? Esses são alguns dos municípios que receberam grande parte da população de descendência europeia. Essa influência pode ser percebida, por exemplo, nas construções. Veja na imagem aqui. É uma representação de uma construção lá no município de Domingos Martins. Muitos tentam manter viva sua cultura por meio de festividades e desses tipos de construções. Há comunidades que buscam manter até mesmo seu idioma. É comum ver pessoas em Santa Maria de Jetibá e outros lugares próximos falando pomerano, por exemplo. Então, além do português, eles continuam falando o próprio idioma como forma de preservar sua cultura. Legal, né? Até agora, falamos de 3 povos importantes que influenciaram e influenciam nossa cultura: os indígenas, os africanos e os europeus. Agora, assistam ao vídeo breve que fiz para vocês, explicando um pouco dessa dinâmica. Prestem bastante atenção. Ei, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a formação dos povos ou de uma população? A gente vai tentar entender agora sobre a miscigenação, correto? Então, eu vou usar meu exemplo com os meus avós paternos. Eu vou selecionar aqui 2 fotos que são fotos fictícias, tá? Só para representar. Então, do meu avô, que tem descendência africana, e da minha avó, que tem descendência europeia. A família dela era portuguesa. Então, juntou aí 2 pessoas de origens diferentes. E o resultado disso é uma mistura, ou seja, miscigenação, que é o que acontece muito no Brasil. Aqui tem a mistura de 3 povos principalmente: os indígenas, os europeus e os africanos, tá? Então, pode juntar europeu com indígena, pode acontecer de juntar africano e europeu, indígena mais africano e por aí vai. Isso tem acontecido ao longo de toda a história brasileira. Então, gera esse resultado, né? A mistura de povos, costumes e tradições. Dá uma olhada aí nessa representação do mapa mundi,
onde eu circulei aí os continentes, né? Africano, europeu e também apontando aí onde está o Brasil. Toda essa migração, ou seja, troca de povos de um lugar para o outro, acabou favorecendo essa mistura de pessoas de diferentes origens, tá bom? Então, no meu caso, como eu mencionei no início, eu tenho descendência africana e portuguesa. Então, os meus costumes, características físicas, o meu nome, o meu sobrenome, tudo isso é resultado dessa miscigenação. E você, já parou para pensar sobre a sua descendência? A descendência dos seus familiares, dos seus colegas, vizinhos e professores? Vale a pena perguntar, né? A gente sabe que o Brasil tem muita mistura, né? Nós somos muito diferentes por conta justamente da miscigenação. Viu só? Um exemplo simples de como podemos entender nossas origens e entender a formação do nosso povo. Você pode fazer isso aí na sua escola ou em sua casa. Pergunte aos familiares sobre a história da família. Onde nasceram seus avós? E seus pais são do Espírito Santo mesmo ou vieram para cá depois de algum tempo? Conversem sobre isso. Pergunte também ao seu professor e aos colegas de turma sobre a história deles. Vamos fazer um teste agora? Lembre de tudo que aprendemos para responder as perguntas a seguir. Primeira pergunta. A população brasileira é formada por diferentes povos de diversas culturas. Quais são os 3 principais grupos de pessoas que influenciaram na formação da população capixaba? Opção A, franceses, brasileiros e capixabas? B, brasileiros, indígenas e portugueses? C, indígenas, europeus e africanos? Ou D, africanos, indígenas e brasileiros? Lembre-se que você só pode escolher uma opção, só tem uma delas correta. Pense bem e eu já te dou a resposta. A resposta é letra C. Na formação da população brasileira e capixaba, temos essas 3 principais influências: os indígenas, europeus e africanos. Os indígenas já estavam por aqui. Os africanos que foram trazidos como escravos. E os europeus, alguns vieram como colonizadores e outros em busca de melhores condições de vida. Vamos à próxima pergunta. Quem nasce no Espírito Santo é chamado de opção A, brasileiro? B, capixaba? C, indígena? Ou D, africano? Essa foi tranquila, né? Qual a resposta mesmo? Capixaba. Muito bem, eu acho que a maioria acertou. Vamos para a terceira pergunta. Capixaba é uma palavra de origem A, indígena, B, europeia, C, africana ou D, portuguesa? Pense um pouquinho. E aí, vamos ver a resposta? Achou essa difícil?
Só lembrar que a palavra capixaba se referia à plantação e colheita. Então, é de origem indígena. Muito bem, galera. E aí, acertaram as 3 perguntas? Acharam fácil ou difícil? Depois vocês podem me contar lá no Instagram, @deverimcasa1natv. Vamos até aproveitar para relembrar o que vimos na aula de hoje. Bom, entendemos que a formação de uma população tem várias contribuições de diferentes povos. No Espírito Santo mesmo, assim como no restante do Brasil, as principais influências são dos povos indígenas, africanos e europeus. Entendemos que miscigenação é uma mistura de povos, o que resulta em tanta diversidade como vemos em nosso país. Vimos também que as principais influências culturais podem ser identificadas em diversos elementos: culinária, religião, construções e tradições. Agora é sua vez. Converse com sua família. Que tal ser o jornalista da vez e fazer uma entrevista com essas pessoas? Você pode montar o seu roteiro de perguntas. Uma outra ideia é elaborar e selecionar junto com a sua turma perguntas que todos podem fazer. Depois vocês selecionam pessoas para entrevistar aí na escola mesmo. Se ficou com alguma dúvida ou tiver alguma ideia adicional, é só mandar um recadinho pra gente lá no Instagram, @deverimcasa1natv. Combinado? Essa aula termina aqui, mas a programação continua. Não esquece de confirmar a sua presença, viu? É bem simples e muito importante. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.